eu quero compartilhar com os irmãos, e aqui uma coisa interessante. Eu li o texto bíblico hoje, orando, pensando em compartilhar com os irmãos, e esse texto se encontra na primeira epístola de João, capítulo 1, do 1, e nós vamos caminhar nos versículos. E o título da reflexão dessa noite eu coloquei: uma aula do discípulo amado. Porque o discípulo amado, o discípulo João, ele, nesse texto, nesse capítulo da sua primeira epístola, nos dá uma aula. E à medida que nós vamos avançando, os irmãos vão perceber, na leitura do texto, eu sempre trago outros textos para elucidar o texto base. E sabe que coisa interessante? Todos os textos que eu vou trazer para nos ajudar a entender o texto base se encontram no Evangelho de João. Então é o próprio discípulo interpretando e nos ajudando a interpretar a sua primeira epístola de João, a partir do Evangelho de João. Então isso é uma coisa muito interessante, os irmãos vão ver, e eu peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias na primeira de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Vamos ler. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Vejam bem, o evangelista João, discípulo amado, começa essa epístola falando de um testemunho. E um testemunho marcado pela sua fé e também pela sua experiência. Já no início, o evangelista fala o que era desde o princípio. Aqui, uma fé do evangelista. E ele mesmo, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós cremos, pela fé, que Jesus é o próprio Deus, e que Jesus estava no princípio. Essa palavra do evangelista João, no seu evangelho, faz alusão ao texto de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, quando diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Percebam o plural: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Amados irmãos, isso é muito forte para a nossa fé, porque nós cremos em Jesus, que é Deus. Jesus, ele figura na história a partir do seu nascimento, e ele teve a sua mãe chamada Maria. Mas Jesus, ele já existia antes de Maria. Na verdade, ele é Senhor de Maria, porque ele é Deus, e como Deus, pré-existente, eterno. Então, em sua primeira epístola, o discípulo amado nos chama a atenção para a eternidade de Jesus, para a participação de Jesus em toda a criação, para nos chamar a atenção de que a nossa fé está firmada no próprio Deus. E esse Deus, que tem algo muito especial para cada um de nós. Mas o seu testemunho se fundamenta não só em sua fé em Deus, mas também na sua experiência. Porque ele diz: o que ouvimos. Aquele que escreveu a primeira epístola de João, eu já ressaltei aqui, é o discípulo amado, é quem escreveu o Evangelho de João. E ele ouviu vários discursos. Aliás, o Evangelho de João é marcado por discursos do Senhor Jesus. Por exemplo, eles ouviram aquilo que ele mesmo narrou em João 6,35. E Jesus lhes disse, eles ouviram: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Os irmãos sabiam que quando Jesus proferiu este discurso, depois de proferir esse discurso, eu sou o pão da vida, muitos dos discípulos abandonaram Jesus? Os irmãos sabiam que depois de ele proferir esse discurso, Jesus olhou para Pedro e disse assim: vocês também vão me abandonar? E Pedro responde dizendo: para onde iremos, Senhor?
se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Vejam bem, aquele que escreveu a epístola de João lança a mão da sua fé, certamente, mas também lança a mão da sua experiência, porque ele teve a oportunidade de, em inúmeros momentos, ouvir o Senhor. Nós temos a oportunidade, na nossa caminhada, nas nossas leituras, no nosso dedicar à palavra do Senhor, de ouvirmos esta palavra que é boa, perfeita e agradável. Mas ele não só ouviu, ele disse: olha aquilo que vimos. E os irmãos se lembram, isso ele mesmo narrou em seu evangelho, no capítulo 11 de João, a partir do versículo 43, a experiência de Lázaro. A Bíblia diz que o Senhor Jesus clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Versículo 44, e o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. O evangelista João viu aquilo. Um defunto, o que fora defunto, saiu. Ele ficou perplexo com aquela situação. Ele viu tantas coisas. E nós, como quando caminhamos com Deus, começamos a ver coisas, a ver o agir do Senhor, a construir experiências. O discípulo amado também destacou o que nossas mãos tocaram. João 20, 27. Depois disse a Tomé, aqui é Jesus, depois de ter sido morto e de ter ressuscitado e de ter aparecido a alguns dos seus discípulos, e Tomé disse: olha, eu só vou crer se eu ver o Senhor Jesus, e não só vê-lo, tocá-lo. E nós lemos: depois disso disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas sejas crente. Amados irmãos, a primeira epístola, já no seu primeiro versículo, no capítulo 1, é um testemunho do discípulo amado, sobre aquilo que ele cria, mas sobre a sua experiência com Deus. Sabe de uma coisa? Quando caminhamos com o Senhor, a nossa fé vai se transformando em experiência. Nós nos aproximamos de Deus pela fé. Nós acolhemos o Senhor Jesus Cristo pela fé. Nós nos tornamos templo do Santo Espírito pela fé. Nós iniciamos nossa caminhada com o Senhor dos Senhores pela fé. Mas à medida que caminhamos, o Senhor vai alimentando a nossa fé, tratando a nossa fé e nos ajudando a construir uma experiência junto com o Senhor dos Senhores, de maneira em que há uma conexão, há um encontro entre a fé no Salvador, Senhor dos Senhores, e a experiência com o Salvador, Senhor dos Senhores. É mais ou menos isto que o discípulo amado quer expressar em sua epístola. Mas nós podemos nos voltar para o texto base. Vamos então ler o versículo 2 da primeira epístola de João. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O texto sagrado fala de algo que foi manifestado. Isso diz respeito, amados irmãos, ao kairos do Senhor. Há duas palavras gregas que tratam sobre o tempo. A primeira palavra do tempo é cronos. E cronos diz respeito à cronologia, cronômetro, a ideia de um tempo que vem atrás do outro e que vai se exaurindo. Kairos traz a ideia de um tempo oportuno, de um tempo que não pode ser medido, de um tempo que nós poderíamos chamar de qualidade,
E quando nós atribuímos kairos a Deus, é o tempo oportuno de Deus. O evangelista, o discípulo amado, está tratando de um tempo oportuno em que a vida foi manifestada. E aqui é algo interessantíssimo, porque nós sabemos que o original do Novo Testamento é em grego. E nós sabemos que vida pode vir do grego bios, isto é, vida, mas vida orgânica, vida que se acaba, vida que tem início, meio e fim. Mas há uma outra palavra para a vida que é zoe, que significa vida em plenitude, vida que não se acaba. E é sobre esta palavra que o discípulo amado está falando. A vida, esta vida que não se acaba, esta vida que é plena, essa vida que é aplicada a Deus, foi manifestada. Essa vida que deve nos alcançar foi manifestada. Esta vida que nos dá sentido foi manifestada. Que vida é essa? Talvez possamos ter um nuance desta vida nas palavras de Cristo Jesus, narradas pelo discípulo amado em João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior, do seu ventre. Amados irmãos, a vida foi manifestada. Essa vida que opera na vida do crente. Esta vida que traz sentido à vida do crente. Esta vida que opera curas e milagres na vida do crente. Por isso, disse o evangelista, discípulo amado, na epístola, por isso, porque esta vida foi manifestada, nós vos anunciamos a vida eterna. E os irmãos se lembram, na casa de meu pai, palavras de Cristo Jesus, há muitas moradas. Nós vos anunciamos a vida eterna, porque a vida opera nas nossas vidas hoje, e esta vida conduz a nossa vida, e esta vida dá sentido à nossa vida, e esta vida nos garante, esta vida que foi manifestada em Cristo Jesus, nos garante a vida eterna. E isto é anunciado, disse o discípulo amado, para que vocês tenham comunhão conosco e todos nós com Deus. O discípulo amado está falando de um plano, de um projeto, de um chamamento da parte de Deus, para que aqueles ouvintes ou leitores desta epístola pudessem desfrutar da comunhão com o próprio evangelista e com o próprio Deus. Isso me faz lembrar daquilo que nos é narrado em João 15,4. Palavras de Cristo Jesus: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Queridos irmãos, nós fazemos parte da videira. Jesus é a árvore, é o tronco, nós estamos enxertados na videira. E todos nós unidos formamos a árvore. Noutra metáfora, nós somos o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça. Nós desfrutamos da comunhão uns com os outros. Em Cristo Jesus, nós desfrutamos da comunhão com Deus. Vejam que aula maravilhosa do discípulo amado. Começa testemunhando sobre a sua fé, porque Cristo é o Senhor dos senhores, estava no princípio. Começa compartilhando sobre as suas experiências. Ele ouviu inúmeras coisas, ele viu tantas outras, ele tocou em outras tantas, ressaltando que o povo de Deus, os discípulos da parte de Deus, terão experiências com o Senhor. Ele destaca que essa vida maravilhosa foi manifestada,
E é por isso mesmo que ele fala da vida eterna. E é por isso então que ele compartilha que todos podem ter a comunhão com ele e juntos eles podem ter comunhão com o Senhor. Mas, amados irmãos, o discípulo amado continua, no versículo 4 nós lemos: estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amados irmãos, o discípulo amado está tratando aqui da santidade. Primeiro, da parte de Deus, porque Deus é luz. E os irmãos se lembram do seu testemunho lá em seu evangelho, quando ele disse, e nós lemos isso em João 1, 4 a 5, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Em outras versões, as trevas não prevaleceram. Amados irmãos, a luz remete à inteireza moral do Senhor. O Senhor é santo e perfeito, e a sua santidade repercute na humanidade, porque essa luz resplandece nas trevas, essa luz liberta a humanidade, esta luz dá esperança, essa luz dá um esteio, essa luz nos dá segurança. Captando isso, o salmista disse: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Em Deus, nós encontramos luz e nenhuma treva. Isso é um alento. Parece ser uma decorrência lógica. Para nós é que aqui estamos. Mas há 2000 anos atrás, uma palavra que alcançava gentios, na sua maioria politeístas, pessoas que tinham experiências com inúmeras divindades, e todas elas marcadas pelo ódio, pela raiva, pela retribuição de maneira iracunda, por incoerências morais, e de repente, o discípulo amado, tratando sobre Deus, diz: Deus é luz, e nele não há treva alguma. O Senhor é santo, o Senhor é perfeito. Nós podemos nos aproximar do Senhor porque Ele tem uma palavra, e Ele cumpre esta palavra, e isto nos dá uma segurança de nos aproximarmos de Deus. Vejam bem, nós vivemos um mundo, e é preciso que haja uma segurança no mundo. Leis, ideias, referências. Imagine alguém dirigindo numa pista e vê um sinal, e nós sabemos que quando está vermelho é para parar, sabemos que quando está verde é para continuar, sabemos que quando está amarelo é atenção, e de repente a regra muda, de maneira abrupta. E aí já não sabemos se temos que parar, se temos que avançar, se temos que prestar atenção, porque as regras estão mudando. De certa forma, o discípulo amado está trazendo um alento aos seus ouvintes, dizendo: Deus não muda. Ele é santo. Nele há luz, não trevas. E por isso podemos nos aproximar e devemos nos aproximar dele, porque essa luz resplandecerá nas trevas e elas não prevalecem. Mas, queridos irmãos, o evangelista fala da santidade da parte de Deus e da nossa parte também. Se andarmos na luz, disse o evangelista João na primeira epístola,
E isso nos faz lembrar das palavras de Cristo Jesus, narradas pelo próprio evangelista em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Queridos irmãos, a nossa comunhão com Deus é fruto da nossa santidade. Escute isto. Uma contínua e profunda experiência com Deus é precedida por santidade. Escute isso, os grandes avivamentos da história sempre foram antecedidos pela santidade. Deus se ocupa da nossa santidade. Lendo o texto sagrado, para estudar e tentar entender ainda mais profundamente a vida de Davi, e aqui eu não estou adiantando o que eu vou tratar, mas uma coisa interessante, eu estava lendo sobre Saul, que foi o rei que antecedeu a Davi, foi o primeiro rei de Israel. E Saul, ele perdeu o reinado dele, porque ele não foi obediente, porque ele não foi santo. Em 2 momentos, pelo menos, claramente Deus disse, faça assim, ele fez assado. Ele tinha suas desculpas. Senhor, eu tive medo. Senhor, eu quis te agradar. Por exemplo, ele teve um embate, e aí o Senhor direcionou, olha, eu não quero nenhum dos animais. E aí Saul deixou o melhor dos animais, e ele disse que seria para adorar o Senhor em holocaustos. O profeta disse, o Senhor tem mais prazer em obediência do que nos holocaustos. E Saul, ele pecou algumas vezes, e porque ele pecou, ele perdeu o reinado, e o reinado passou para Davi. Amados irmãos, nós somos chamados num mundo em que o certo muitas vezes parece errado, e o errado muitas vezes é enaltecido. Nós somos chamados a nos posicionar diante de Deus e sermos santos diante do Senhor. Porque à medida em que alimentamos e valorizamos a santidade e nos aproximamos de Cristo Jesus, querendo o próprio Cristo em nossas vidas e não aquele que fará milagres em nossas vidas, quando assim fazemos, naturalmente somos alvo do agir do Santo Espírito. Naturalmente construímos experiências com Deus, porque o Senhor se compraz e se alegra em abençoar os seus filhos e os seus filhos que lutam para serem fiéis ao Senhor. É isto que o evangelista discípulo amado quer nos ensinar nessa noite. É isso que nós aprendemos a partir das Escrituras. Mas por fim, queridos irmãos, versículo 8, nós lemos: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Vejam bem a tensão da humanidade. Por um lado, Deus é perfeito e santo. Por outro, nós somos chamados a sermos santos, a andarmos na luz. E quando andamos na luz, nós agradamos a Deus. E quando acolhemos a palavra do Senhor, nós expressamos ao Senhor: Senhor, eu te amo. Mas nós temos uma índole, nós somos pecadores. Nós não somos perfeitos. E esta palavra então é um alento para cada um de nós, porque nos diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos irmãos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No Evangelho de João, capítulo 21,
versículo 15, a partir do versículo 15, nós vemos uma conversa de Jesus com Pedro. Os irmãos se lembram? Pedro disse antes, lá no Getsêmani: Senhor, ainda que todos se escandalizem de ti, ainda antes do Getsêmani, ainda que todos se escandalizem de ti, ainda que todos venham a praguejar, fugir, eu vou até a morte, mas eu não te largarei. E o Senhor Jesus disse: olha, você vai me negar ainda hoje. Antes que o galo cante, você vai me negar. Pedro então nega. O Evangelho de João, no versículo 21, no capítulo 21, trata o encontro de Jesus já ressurreto com Pedro. Pedro pecou, mas ele estava quebrantado, sofrido, arrependido. Jesus se aproxima de Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro entristeceu-se quando perguntou a terceira vez Jesus. E disse Pedro: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus tratou a vida de Pedro. Jesus amou a Pedro. Pedro tornou-se uma das grandes colunas da igreja. Pedro foi ricamente usado pelo Senhor. Queridos irmãos, há aqui uma aula da parte do Senhor para cada um de nós. Porque nós aprendemos o valor do testemunho e que ele flui da nossa fé e das nossas experiências com Deus. Nós aprendemos que há um tempo oportuno da parte do Senhor. Este tempo ocorreu, a vida foi manifestada, mas o Senhor continua operando em nossas vidas e nos dá a esperança da vida eterna e nos permite curtir da comunhão dos irmãos e do Senhor. Nós aprendemos que somos chamados à santidade, porque Deus é santo e porque Ele é santo, nele não há sombra de variação. Nós podemos nos aproximar dele, certos de que ele nos acolherá. E nós devemos andar na luz, compreendendo, discernindo que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Nós aprendemos que mesmo que venhamos a pecar, mesmo que sejamos alvo do caluniador, do diabo, que lança em rosto os nossos pecados e vacilos, que mesmo que tenhamos que lidar com a repercussão dos nossos erros, nós temos um Deus no qual podemos nos voltar e nele encontraremos perdão, e ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Nós descobrimos a partir desse primeiro capítulo da Epístola de João que Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós, e isto envolve a nossa vida como um todo, a nossa caminhada, a oportunidade que o Senhor nos dará de termos experiências lindas com esse Pai maravilhoso. Amados irmãos, que nós possamos viver essas experiências.